Muito bem, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus esteja abençoando você aí grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Perante o Senhor me tenho alegrado. Com essa frase aí do rei Davi, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 21, eu convido você para nós estarmos aí meditando um pouco sobre louvor. Né? Vamos meditar em algumas coisinhas sobre louvor. Vamos ver aí então alguns motivos para nós estarmos louvando a Deus. Primeiro motivo que eu selecionei aqui para você, de alguns, né? De alguns aí que estão na palavra do Senhor, está lá em Salmos capítulo 136, versículo 26, e também em Romanos, no capítulo 11, no versículo 32. Vamos ver aí então primeiramente Salmos 136, versículo 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, um dos motivos, irmãos, para nós estarmos louvando a Deus é a sua misericórdia. Lembre-se que o profeta Jeremias já falava, né, lá em Lamentações, que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia se renova a cada manhã. Tá? Então, irmãos, como é que nós não vamos louvar um Deus misericordioso? Um Deus que teve misericórdia de nós? Um Deus que morreu e ressuscitou por nós? Um Deus que sofreu o nosso castigo? Nós é que desobedecemos, mas Ele é que sofreu o nosso castigo. Como é que nós não vamos louvar esse Deus, irmãos, de tamanha misericórdia? Outro motivo, irmãos, para nós estarmos louvando a Deus, está lá no Salmo 100, no versículo 3. Lá diz o seguinte, irmãos: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então, irmãos, vamos louvar a Deus por quê? Porque Ele é o Criador. Todas as coisas que nós vemos ao nosso redor foram criadas por Ele. Nós mesmos somos criaturas dEle. Somos filhos dEle. Fomos criados por Ele. Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Outro motivo, irmãos, para nós estarmos louvando a Deus, está lá no Salmo 98, versículo 1. Salmo 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Veja bem, irmãos, cantai ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez maravilhas. Ele tem feito maravilhas no nosso meio, irmãos. Pessoas têm sido curadas. Pessoas têm passado por dificuldades e superado as dificuldades, vencido as dificuldades, porque Deus está com ele, porque Deus está ajudando. Quantas batalhas, irmãos, nós vencemos porque Deus estava do nosso lado, fazendo maravilhas por nós. Você acha que um Deus assim que se preocupa com nós não merece o nosso louvor? Não merece a nossa adoração? Merece, né? Merece sim. Ele tem feito maravilhas por nós o tempo todo. Eu mesmo fui curado não sei de quantas enfermidades, irmãos. Ele merece o nosso louvor. Ele merece a nossa adoração pelas suas maravilhas. Outro motivo, irmãos, está lá no Salmo 96,
versículo 4, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível de todos os deuses. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Então, irmãos, Ele é digno do nosso louvor. Ele é um Deus mais temível do que todos os deuses, porque os outros deuses, irmãos, são criações humanas. Mas o Deus verdadeiro, Ele é digno do nosso louvor, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. E por Ele merecer a nossa adoração, nosso louvor, vamos louvar e vamos adorar a Ele. No Salmo 24, versículo 1, tem um outro motivo que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, irmãos, nós somos de Deus. A nossa vida não é nossa, é de Deus. Foi Ele que nos deu. Se nós temos vida hoje é porque Ele nos deu. Se nós estamos habitando a terra hoje, é porque Ele nos permitiu. Dele é tudo que nós vemos na volta, irmãos. Ele criou tudo. Tudo foi Ele que criou. Então, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Antigamente, meu irmão, quando eu me converti, eu li um livro chamado Música Rock, de onde vem para onde vai. Era um livretinho pequeno. E ali, irmãos, eles falavam um monte de coisas, né, sobre a música rock. A música rock do mundo até faz sentido algumas coisas que eles disseram, né? Até faz sentido. Tem músicas ali que, né, tem uma dos Beatles ali, se não me engano, que é, traduzindo para o português, seria Estrada do Inferno, né? Então, quer dizer, tem algumas músicas rock ali que realmente invocam coisas que não devemos invocar, né? Invocam Satanás, invocam o uso de drogas, né? Invocam sensualidade, uma série de coisas, né, irmãos? Mas o ritmo em si, o ritmo rock, eles diziam que não podia ser cristianizado, que nós não poderíamos louvar a Deus com o ritmo rock. Mas, meu irmão, se a terra e tudo que nela se contém é do Senhor, o mundo e todos aqueles que nele habitam é do Senhor, por que é que eu vou dar crédito para o diabo? Por que eu vou perder de louvar a Deus com um ritmo musical? Eu não tenho por que eu perder isso aí, irmãos, não tem por que eu, né? É do Senhor. Claro, eu não vou cantar uma música, né, uma música rock aí que fale de sensualidade ou coisa assim, né, nós pensando em com ela estar louvando a Deus. Não, mas eu posso criar um rock, criar um rock aí com uma música de louvor a Deus, com uma melodia de louvor a Deus e também com a letra de louvor a Deus. Se eu sou de Deus, por que eu não posso fazer isso? Posso. Então, irmãos, vamos louvar a Deus usando o que nós temos. Também se falava muito, né, irmãos, em que
nós não devíamos louvar a Deus com danças, né? Que nós deveríamos ser um povo mais recatado. Olha, irmãos, recatado não quer dizer que eu não possa dançar na presença do Senhor. Irmão, tu está falando uma coisa que não deve. Tu não deve falar. Olha, eu vou dançar para Deus. Essas danças aí, irmão, é dança, isso, é dança, né? Muita sensualidade. Realmente, irmão, a dança do mundo está baseada na sensualidade. Está baseada no sexo. Mas assim, irmãos, Miriam dançou na presença do Senhor. Dançou, irmão? Dançou. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Veja bem, irmãos, as mulheres saíram para dançar. Por quê, irmãos? Porque elas viram o carro e o cavaleiro afogado no mar. O livramento de Deus foi tão grande para o povo de Israel naquele dia, que o exército dos egípcios ficou afogado no mar, que ela saiu a dançar, e a louvar e a adorar o Senhor. A dança, irmãos, ela é uma forma de louvor e de adoração a Deus. Vemos isso aí também na vida do rei Davi. Davi, quando estava trazendo a arca, irmãos, ele estava tão alegre com o Senhor, mas tão alegre com o Senhor, né? Como nós lemos ali, perante o Senhor me tenho alegrado. Então, irmãos, ele estava tão alegre que a palavra diz que ele dançava, ele pulava com todas as suas forças perante o Senhor. 2 Samuel 6,14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor, irmãos. Vamos usar a dança, irmãos, também para louvor e adoração a Deus. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele merece que o nosso corpo como um todo louve a Deus. Não só o espírito, o corpo, a alma e o espírito. Vamos louvar a Deus, irmãos, usando todo e qualquer tipo de instrumento musical. Também nessa época se falava, irmãos, que a guitarra, um pouco antes, né, de eu me converter ali, se falava dentro das igrejas aí que a guitarra não poderia ser usada como instrumento para louvar ao Senhor. Pode, irmão. Assim como o ritmo rock ou qualquer outro ritmo pode ser usado para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, todos os instrumentos musicais podem e devem ser usados para adorar, para louvar ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, Davi continua ali, irmãos, louvando a Deus, sabe de que maneira? Assim, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor. Festejavam perante o Senhor. Era uma festa perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Então, irmãos, veja bem, toda sorte de instrumentos que eles tinham, e que tinha alguém que sabia tocar, eles estavam ali tocando, louvando, festejando, porque a Arca da Aliança estava vindo de volta para Israel. Salmo 150, versículos 3 ao 5. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e com a dança,
Louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Então, irmãos, louvai a Deus com toda a sorte de instrumento musical. A minha igreja é pequenininha lá, eu só tenho uma bateria e tem um irmãozinho que sabe tocar bateria. Bota o irmão na bateria. Bota o irmão na bateria e vai louvar o Senhor. Vai cantar. Dá uma oportunidade para aquele irmão. Vai trazendo mais irmãos, ele vai, Vai louvando o Senhor com o que você tem. Use aquilo que você tem. Aquilo que Deus te deu. Não pergunte de onde veio aquilo, porque veio de Deus. É o Senhor que está te dando. Irmãos, nós também temos que louvar a Deus com todo o nosso coração. Com todo o nosso sentimento. Salmo 9, versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Então, irmãos, vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. Com todo o nosso amor. Lá em Salmo, capítulo 18, versículo 1, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Então, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor com todo o nosso amor, com todas as nossas forças. Vamos falar que nós amamos o Senhor. Vamos praticar atos de amor para com o Senhor. E o que é um ato de amor para com o Senhor? Fazer a sua vontade. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse me ama. Isso é o que o Senhor Jesus disse. Então, vamos louvar o Senhor fazendo a vontade dEle com amor, com carinho, com dedicação. Vamos louvar o Senhor continuamente com a nossa boca em todo o tempo. Salmo 34, versículo 1. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos louvar continuamente. Vamos estar sempre louvando, adorando a Deus, irmãos. Motivo não nos falta. Motivo não nos falta. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas, com as nossas mãos. Seja as mãos levantadas, ou seja, batendo palmas. Vamos louvar a Deus com as nossas mãos. Salmo 47, versículo 1. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Salmo 98, versículo 8. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas. Salmo 134, versículo 2. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 143, versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor com as nossas mãos, levantando nossas mãos, batendo palmas. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar Ele de todo o nosso coração. Vamos louvar Ele, irmãos, com um cântico novo. Como assim cântico novo? Um cântico novo, irmãos. Uma inspiração nova. Você que tem o dom de línguas, use o dom de línguas para louvar a Deus. Ali vem um cântico novo, ali vem um cântico espiritual. Quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando a Deus, irmãos, em línguas, nós estamos apresentando um cântico novo espiritual. E tem aquele cântico novo também, irmãos, com o nosso entendimento. Muitas vezes nos vem uma inspiração. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, te louvando, te adorando, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, porque o Senhor tem sido grandioso, maravilhoso comigo. E assim por diante, irmãos. É um cântico novo,
É algo que Deus está colocando na sua boca para você falar. Fale, adore. É o Espírito Santo usando você para adorar o Deus vivo. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com alegria. Lembre-se, eu comecei este estudo com as palavras de Davi: perante o Senhor me tenho alegrado. Então, irmãos, aqui no Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Não é um peso para nós cantar louvores, irmãos. Não é um peso para nós adorar a Deus. Nós temos que adorar Ele com alegria. É algo maravilhoso, irmãos, nós louvarmos a Deus. Alegremos-nos e regozijemos-nos na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há alegria, há fartura de alegria. Vamos louvar a Deus, irmãos, com gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então vamos chegar perante o nosso Deus com gratidão. Senhor, Tu me deu tantas vitórias. Eu estou aqui hoje, Senhor, porque Tu tens me dado a vitória. Vamos ser gratos por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com toda a nossa emoção, com toda a nossa alma. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Quase que o alemão não consegue dobrar a língua, né? Magnificentíssimo. Bendize a minha alma. Eu quero louvar a Deus de toda a minha alma, com toda a minha emoção. Vamos juntar a nossa emoção. Mas a emoção é da carne. Mas, irmão, se você não começar na carne, o Espírito Santo não vai entender que você quer louvar a Deus. Se falava muito também, irmãos, em dança na carne, louvor no Espírito, dança no Espírito, naquela minha época, que eu estava me convertendo. Mas, irmãos, se você não iniciar na sua carne, o Espírito Santo não vai agir em você. Inicie. Comece a louvar pela sua emoção. Comece a louvar pela sua alma. E o Espírito Santo vai te conduzir em louvor, em adoração, e vai pegar aquele teu louvor, aquela tua adoração, e vai trazer aquele sacrifício perante o Pai. E o Pai vai ficar contente com você. Salmo 108, versículo 1. Firme está meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Então, cantarei e entoarei louvores com toda a minha emoção. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, em santidade. Vamos nos preparar. Vamos nos santificar para chegar na presença do Senhor. Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Então, vamos chegar com santidade perante o Senhor. Vamos nos santificar. Josué, certa feita, disse para o povo de Israel: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, quando nós nos santificamos, irmãos, nós chegamos na presença do Senhor em santidade, Ele faz maravilhas no nosso meio.
Vamos louvar ao Senhor, irmãos, na unção do Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo vir sobre nós. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui, irmãos, é no Pentecostes, quando os apóstolos foram revestidos do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e como um sinal de que eles foram batizados no Espírito Santo, irmãos, eles falavam em outras línguas. Mas o que eles falavam em outras línguas? Eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí, irmãos, vamos entender aqui, ó. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eu estou lendo aqui o versículo 7, irmãos. Agora vou para o 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então eles estavam falando das grandezas de Deus, estavam louvando a Deus, cheios do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, cheios do Espírito Santo também, irmãos. Vamos louvar a Deus, irmãos, também, com os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos usar os nossos corpos como sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer sacrifícios de louvor, sacrifício de adoração. Vamos nos santificar, vamos nos afastar do pecado, para que possamos oferecer esse sacrifício vivo, esse sacrifício santo, para que esse sacrifício seja agradável ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, com humildade. Com humildade. A Fernanda Brum agora gravou uma música, irmãos, que, olha, diz tudo. Foi uma inspiração de Deus para a igreja. Apaga as luzes do palco, desce do palco. Humilhe-se perante o Senhor. Louve a Deus com humildade. Não faça para você aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. É Deus. Quem tem que ser o centro da sua adoração, do seu louvor, é o Senhor. Veja o que disse Davi para Mical quando ela o censurou e achou ele desprezível por ele estar dançando e pulando na presença do Senhor e no meio do povo. 2 Samuel 6:22, e ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Então, irmãos, veja, Davi, o rei Davi, o maior rei da história de Israel, aquele que foi achado segundo o coração de Deus, ele se humilhava. Ele não chegava a Deus como, não, aqui quem está chegando é o rei Davi.
Não, ele chegava: Senhor, eis aqui teu servo. Ele não chegava como rei, ele chegava como servo. Ele se humilhava. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, irmãos. Do louvor para a adoração, irmãos, é uma linha muito tênue. Você está louvando, daqui a pouquinho você já está adorando. Comece louvando que você vai adorar. Comece pelo louvor que você vai adorar. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Salmo 138, versículo 1. Estou no meio de um povo que não cultua o meu Deus, mas eu vou cultuar o meu Deus. Louve ao Senhor dentro da sua casa, irmãos. Né? Louve ao Senhor dentro da sua casa. Louve ao Senhor quando você está passando por provações. Eu vejo o caso de Paulo e Silas. Né? Eles estavam presos, tinham sido açoitados, estavam presos, mas perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E aí você sabe o que aconteceu, né, irmãos? Isso está lá em Atos 16, 24, 25 e 26. Leia do versículo 23 ao 26. Você vai ver a história de Paulo e Silas. Eles estavam atribulados por causa do nome do Senhor. E eles estavam cantando hinos e louvando ao Senhor. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Salmo 145, versículo 2. Todos os dias te bendirei. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146, versículo 2. Para concluir, irmãos, Salmo 148, do 2 ao 12. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Enfim, Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus, aquele que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração.